é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crê, ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Olá, meus queridos e amados irmãos, que bênção mais uma vez estarmos juntos, e eu quero hoje falar com você uma coisa importante que muitas pessoas têm esquecido. Não desanime. Não desanime. Mais uma vez, não desanime. Parece que a pandemia, depois agora do 7º mês, muitas pessoas têm desanimado de estar em família, desanimado de estar no trabalho, desanimado de estar na igreja, desanimados. Meus amados, nós não podemos nos entregar ao desânimo. E a palavra de Deus nos ensina, e eu quero lembrar a você hoje, um dos grandes exemplos de ânimo. A palavra de Deus fala em Marcos capítulo 5, abre lá por favor e nos acompanhe nessa leitura, Marcos capítulo 5, a partir do verso 24. A palavra de Deus conta um exemplo maravilhoso sobre ânimo. Uma pessoa que estava adoentada, mas que teve forças maravilhosas, internas, para superar o seu desafio e superar e ter o seu milagre. Marcos capítulo 5, a partir do verso 24, a palavra de Deus diz assim: E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por trás, e entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Veis que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Hoje eu não quero destacar a pessoa de Jesus. Eu quero destacar a pessoa desta mulher, que nós não sabemos o nome, dessa mulher que representa
um grande ânimo mesmo em meio a uma grande tempestade na sua vida física, emocional. E essa mulher e todas as pessoas que foram curadas por Jesus, se você perceber o perfil das pessoas que foram curadas por Jesus, foram pessoas que não desistiram de estar perto de Jesus, de ficar perto de Jesus, de prosseguir buscando o seu milagre. Eu acho interessante pensarmos assim, porque se você folhear aí a sua Bíblia, você vai perceber a quantidade de pessoas que Jesus Cristo curou. O próprio apóstolo João fala sobre a quantidade de pessoas que Jesus Cristo curou e não caberia num só livro todas as pessoas que Jesus curou. E mesmo assim, mesmo com todos esses testemunhos, temos visto pessoas desanimadas. E eu quero hoje, por favor, repreender na sua vida esse desânimo. Então eu quero repetir o que eu lá no início falei. Não desanime. Não desanime. Não desanime. Exatamente porque se você se entregar ao desânimo, se você se entregar à falta de perspectiva, muitas coisas ruins vão acontecer na sua vida. Ou seja, a vida já tem os seus desafios, já temos as nossas dificuldades, e se você se entregar, vai ficar complicado. Eu quero te dar algumas razões para não desanimar. A primeira razão, não desanime quando você ficar sozinho. A palavra de Deus fala em Marcos capítulo 5 que aquela mulher havia já tentado de tudo. Já estava há mais de 12 anos tentando de tudo. E mesmo assim, ela estava sozinha. Ela não estava, por exemplo, como aquele paralítico que foi levado pelos seus amigos até Jesus Cristo e os seus amigos o levaram literalmente até Jesus, abrindo um pedaço do telhado da casa. Aqui, esse milagre é diferente. Esse milagre é um milagre pessoal, é um milagre individual. Foi um milagre que rompeu e que até mesmo surpreendeu a Jesus. Ele não sabia quem havia tocado pela fé nas suas vestes. Então, querido, não desanime se você ficar sozinho. Não desanime se somente você lutar pelo sonho da sua vida. Não desanime se os seus amigos te abandonarem, se a sua família te abandonar. Não desanime, porque se você desanimar, você não terá o milagre, a maravilha que o Senhor tem reservado para você. E esse milagre nos ensina muito sobre companhia. E no caso, a palavra deixa bem claro que ela já havia tentado de tudo, em todas as opções, ela estava sem opção, e ouvindo falar de Jesus, ela foi até Jesus. Ou seja, a partir daquele momento, ela ganhou uma companhia. E a companhia foi de Jesus. Então, quero te dizer, querido, não desanime se você está se sentindo sozinho, se você está sozinho, se você está caminhando sozinho nessa luta, não desanime, porque se você desanimar, a coisa pega. Outra razão também para você não desanimar, não desanime quando o problema exige um sacrifício maior do que o esperado. Não desanime quando o seu problema exigir um sacrifício maior do que o esperado. No caso, aquela mulher do fluxo de sangue já havia tentado tudo. A palavra de Deus fala claramente, em Marcos capítulo 5, que até mesmo o seu dinheiro já tinha ido todo. E mesmo assim ela foi até Jesus. Às vezes, o nosso milagre, o nosso sonho, a nossa história, a definição de uma carreira está dependendo de um sacrifício maior, um sacrifício além. E muitas vezes, o maior sacrifício que você possa fazer é ir até Cristo. Ela foi em todos os médicos, ela foi em muitas situações para resolver o seu problema e foi inútil até Cristo passar pelo caminho dela. Então, eu quero te pedir, quero solicitar, quero te
animar a não, por favor, nunca desanime. Exatamente porque só porque você está se sentindo sozinho ou porque você já fez de tudo, não quer dizer que você não tenha que fazer algo diferente. E esse algo diferente pode fazer toda a diferença. Então eu não sei se você já foi até Jesus. E como nós vamos até Jesus? Nós vamos até Jesus quando nós nos humilhamos e deixamos e queremos tocá-lo, e queremos estar com Ele. Queremos entrar na rota dele. Não foi Jesus que entrou na rota daquela mulher, não. Foi aquela mulher que entrou na rota de Jesus. Jesus estava indo para outro lugar. E muitas vezes nós queremos que Jesus venha até nós. Não, querido, você tem que sair da sua zona de conforto para ir até Jesus. Senão, a coisa fica complicada. Então, não desanime. Se a sua vida está exigindo um sacrifício um pouco maior para cumprir um sonho, para ter um sonho realizado, para ter um milagre, execute um sacrifício maior. E aí eu te pergunto, qual é o sacrifício maior que você tem que fazer? Muitas vezes é ir até Cristo. Vamos em todos os lugares. Muitas vezes é ajoelhar. Muitas vezes é orar. Muitas vezes é ler a palavra. Muitas vezes é se humilhar. Muitas vezes é reconhecer o seu erro. Esse, às vezes, é o seu sacrifício que está impedindo e que está precisando ser realizado para que você entre na rota de Jesus. Então, faça isso. Não desanime. Não jogue a toalha. Não faça isso. Uma outra ideia também que eu posso falar sobre desânimo e por que você não pode desanimar. Não desanime com os problemas que causam dor. Todos nós sabemos que uma mulher, num período onde a sua sensibilidade, onde o seu corpo está mostrando sinais de fertilidade, fica sensível. E uma das coisas que as mulheres conhecem muito bem é cólica. Então, se você que é homem não sabe o que é cólica, meu querido, por favor, pergunte à sua esposa, à sua mãe, à sua irmã, o que é cólica. Esta mulher, com certeza, sentia cólicas, bem prováveis, muito constantes, porque ela já estava há 12 anos com um fluxo de sangue anormal. Estava fora, não era apenas um período, não era apenas um momento, não, era uma constância. E todas as vezes que a mulher entra no seu período de fertilidade, normalmente ela tem cólicas. Então imagine essa mulher vivendo 12 anos com cólicas. Você que é homem muitas vezes não tem noção do que é isso, mas pergunta para uma mulher perto de você o que é cólica. Muitas mulheres que eu conheço, mulheres desmaiam de dor, de cólica. Então, querido, eu não sei o que tem causado dor e tem desanimado. E o que é dor? A dor é uma sensação desagradável. E na vida tem muitas coisas que nos trazem uma sensação desagradável. Por exemplo, algo que traz dor. Fazer o que é certo em meio a tantas pessoas que fazem o que é errado. Traz dor. Outra coisa também que traz dor é fazer o que ninguém faz. Fazer o que é diferente ser feito. Você vai ter um resultado diferente. Às vezes vai ter um resultado melhor. Mas por ser diferente, dói. E não dói nos outros. Dói em você. Então, em meio a um país corrupto, ser honesto dói. Em meio a tantas pessoas que não querem trabalhar, aquele que trabalha tem dor. Tem sensação desagradável. Exatamente porque está fazendo alguma coisa que os outros não estão fazendo. Então aquela mulher sabia o que era ter dor. Ela sabia na prática o que era ter dor. E ela não permitiu aquela dor desanimar. Ela não permitiu que aquela dor a paralisasse. Então, não desanime.
se a vida tem feito e causado dor em você. E lembrando, dor é toda sensação desagradável. Às vezes não está doendo no seu corpo, mas dói na sua alma, dói na sua mente, dói nas suas emoções, dói no bolso. Muitas vezes dói no bolso. Então, meu amado, minha amada, não desanime. Talvez você esteja sentindo realmente dor, uma sensação desagradável por estar fazendo o que é correto, por estar fazendo o que ninguém faz, por estar lutando, por lutar pelos seus sonhos. Sim, vai ter dor, mas não desanime. Não desanime porque você está indo na direção, na rota que Jesus está, e quando Jesus te encontrar, você será curado, você receberá a honra, você receberá aquilo que você está tanto buscando. Uma outra ideia também com relação a desânimo e por que você não pode desanimar, e não desanime com problemas que causam perda de energia. Como assim, pastor? Imagine só você, querido ou querida, sangrando 12 anos consecutivos. E todo sangramento, sabemos que o sangue tem vida. É no sangue que estão os nutrientes que, depois da nossa alimentação, eles se alojam. É no sangue que o oxigênio troca para ter mobilidade, para que possamos respirar, pensar. É no sangue. E essa mulher tinha um sangramento constante de 12 anos. E essa mulher, com certeza, ela perdia energia. Com certeza ela se sentia triste, se sentia mal. Com certeza se sentia mal. Então, o que tem feito você se sentir mal? O que você tem, por algum acaso, perdido tanta energia assim? O que nos faz perder energia? A primeira coisa que nos faz perder energia normalmente é uma disfunção. No caso, aquela mulher tinha um problema que, pelo jeito, ela não nasceu com aquele problema. Pelo jeito, aquela mulher, na sua caminhada, na sua vida, alguma coisa no seu corpo que funcionava perfeitamente parou de funcionar. Alguma coisa aconteceu que ficou em disfunção. Algum órgão deixou de fazer o que normalmente fazia. Então, quando nós perdemos energia, alguma coisa na nossa vida está roubando essa energia. E eu tenho visto muitos crentes, nesse tempo de pandemia, já estamos indo para o 7º mês, para o 8º mês, de pandemia, desanimando. Desanimando por quê? Porque quando estávamos sem pandemia, as aparências eram que estava tudo bem. Mas quando vem uma pandemia, as máscaras caem. As coisas que nós podemos, às vezes, fingir que está tudo bem, mas não está tudo bem. Então, depois do 6º mês, do 1º ano, do 2º ano, esta mulher não estava bem. Exatamente porque ela estava numa crise, uma disfunção do seu corpo há 12 anos. Então, querido, antes de você querer que a pandemia passe logo, que isso tudo passe, que volte à vida normal, quem tem que colocar a sua vida normal é você. Porque se a pandemia alterou a normalidade da sua vida, muitas vezes a normalidade da sua vida lá atrás não era tão normal assim. Então, o que está em disfunção na sua vida? O que está fora do lugar? O que está roubando a energia da sua vida? Para você sentir tanto desânimo assim no tempo de pandemia? Ué, mas então Cristo não é suficiente? A igreja não é suficiente? A sua família não é suficiente? Tem alguma coisa errada. Então alguma coisa está roubando a sua alegria, a sua energia, a sua paz. O que está em disfunção? Você precisa identificar isso. E a segunda coisa que normalmente rouba a nossa energia é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento rouba muita energia nossa. A palavra de Deus fala claramente que aquela mulher havia tentado todas as coisas até ouvir falar de Jesus. Ela havia ido em todos os médicos.
gastado todo o seu dinheiro, até ouvir falar de Jesus. E até que ela saiu da sua casa com todas as dificuldades, com todas as cólicas, com todas as dores, ela foi até Jesus e entrou na rota de Jesus. A falta de conhecimento seu da Bíblia rouba energia. A sua falta de conhecimento da palavra rouba a sua alegria, sua paz, rouba seu dinheiro. Isso mesmo, rouba o seu dinheiro, porque você não conhece as leis da prosperidade que estão na Bíblia. Mas na hora de ler a Bíblia, a gente vacila. Então, não desanime. Não desanime porque, querido, você precisa de muita energia para cuidar da sua família. Você precisa de estar bem para manter o seu trabalho. Você precisa de estar bem para viver a vida. Você não pode desanimar. Então não se permita, não se entregue ao desânimo, porque o Deus que você serve é maior que os seus problemas. Mas você tem que ter uma fé inabalável, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio aos problemas. Eu particularmente vejo muitas pessoas, mesmo antes da pandemia, em crise. Em crise. Não precisou de pandemia para ter crise, a crise já estava antes. A crise pessoal, a crise familiar, a crise no trabalho, já estava antes. Então não desanime, não se entregue ao desânimo. E a última ideia que posso destacar com relação ao desânimo, por que você não pode desanimar? Não desanime com os problemas que levam muito mais tempo do que você planejou para resolver. Não desanime com os problemas que levam muito mais tempo para resolver, que você quer que resolva, que você planejou para resolver. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas pessoas acham interessante que planejam o fim do problema. Interessante, né? As pessoas falam assim, não, mas até o Natal a pandemia vai estar tudo liberado. Não, mas a crise mundial até 2021 vai estar, tá tudo tranquilo. Meu querido, queira Deus que realmente isso se resolva. Mas nós vivemos um dia de cada vez. Aquela mulher não planejou permanecer com aquele fluxo de sangue 12 anos. Com certeza não. Com certeza ela era uma mulher ativa. A sua família com certeza deu apoio a ela na sua estrutura. Talvez no início ela não tivesse dinheiro, ou nós não conhecemos a história dela, mas algumas posses ela tinha porque ela foi aos médicos e ir ao médico é caro. Você sabe que ir ao médico é uma coisa cara. Sempre foi. E sempre será caro, porque é um conhecimento muito específico. Então, não desanime se os seus problemas não se resolverem nos próximos 30 dias. Não desanime se não resolver nos próximos 60. Porque existem problemas que exigem de nós paciência, determinação, disciplina, e que vai levar mais tempo do que você está imaginando. E isso não pode ocasionar uma crise em você. Você não pode fugir dos problemas. O bom da pandemia é exatamente isso. O bom desse tempo é que uma pandemia força que a sociedade pare de fugir de seus problemas. Então, não adianta numa pandemia você ficar fugindo dos problemas que tem na sua casa, porque você não pode ficar fora de casa, você tem que ficar dentro dela. Não adianta você ficar fugindo dos problemas que tem no seu trabalho, porque na pandemia é trabalho, casa, casa, trabalho. Esse é o correto. E lá no trabalho você tem que agir de acordo com os problemas que a pandemia causou. Então, querido, não fuja. Não se desespere se o problema levar um pouco mais de tempo para resolver. Aquela mulher não desanimou. Mesmo depois de 12 anos, ela foi até Jesus. Mesmo depois de 12 anos de tentativas, ela insistiu ainda em buscar uma solução. Ela poderia muito bem falar assim,
não quero mais, vou conviver com esse negócio, deixa quieto, vou conviver, me acostumei, ela poderia se acostumar com o problema, vou me acostumar e deixa quieto, mas não, ela não fez isso. Ela buscou a solução até Jesus. E Jesus não foi a primeira opção, Jesus Cristo foi a última, porque ela já havia tentado de tudo. Então eu não sei qual é a razão, talvez, que você esteja desanimada. Às vezes a gente cria razão na nossa mente para estar desanimado. Normalmente nós criamos razões para estar desanimados. Mas não faça isso. Não desanime. Então eu peço que você repita comigo: eu não vou desanimar. Eu não vou desanimar. Eu não vou desanimar. Porque se eu desanimar, os meus sonhos, as minhas lutas, as minhas vitórias serão canceladas. As minhas lutas não serão terminadas. As coisas que eu tenho a fazer não serão executadas. Então, por isso que você mesmo, mediante aos problemas que você vive, você não pode desanimar. Então, hoje, baseado em Marcos capítulo 5, nós pensamos juntos que eu não vou desanimar. Você não vai desanimar. Mediante os problemas, mediante as circunstâncias, nós não iremos desanimar, porque o nosso Deus é maior do que os nossos problemas e os nossos problemas não são maiores do que a nossa fé. Então siga em frente. Vamos vencer juntos essa pandemia dia após dia para que possamos ser gloriosos na presença do Senhor e vermos a vitória em nome de Jesus. Amém? Então vamos juntos nessa empreitada. Não desanime, não desanime, não desanime. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra nos ensina maravilhas e essa Tua serva, que lá no passado esteve presente na rota de Jesus, nos ensina nesse dia tão maravilhoso que não podemos desanimar. Ela tinha todas as razões para desanimar, mas mesmo depois de 12 anos, ela foi até a rota de Jesus. Ela foi até Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi até Jesus. E muitas vezes nós ouvimos falar de Jesus e não vamos até a rota de Jesus. E a rota de Jesus significa, Pai, sabemos disso, que precisamos de dobrar o nosso joelho, dobrar a nossa humildade, dobrar, Senhor, aquilo que ainda é arrogante em nosso coração e que faz parte da nossa essência natural, mas nós precisamos nos humilhar para entrar na Tua rota, porque o Senhor é o Senhor. Então, dê-nos ânimo, concede-nos, Senhor, as Suas bênçãos, em nome de Jesus amado. Amém. Então, queridos, vamos em frente, cada dia mais, na presença do Senhor, para que Ele possa nos dar a vitória. Amém? Faça contato com as pessoas que estão ao seu redor, os seus vizinhos, como eles estão, as pessoas da igreja, e nos ajude aí, por favor, na nossa ação social da nossa igreja. Estamos aí na cidade de Cabo Frio, precisando muito da ajuda dos irmãos para atendermos a nossa sociedade da melhor maneira possível. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, não desanime. Vamos em frente, sempre. Felicidades.